Olá, e agora, na nossa 10ª aula da Introdução Teológica ao Livro de Salmos, da Escola Teológica Charles Spurgeon, vamos falar sobre a teologia de Salmos. Esse assunto que é tão fascinante, olhar para como o livro de Salmos apresenta o Deus de Israel como grande soberano, como grande rei que governa não apenas o seu povo, mas também toda a terra, todas as nações. E nós temos como ponto de partida para pensarmos um pouco a teologia do livro de Salmos, alguns aspectos que nós encontramos no livro. Nós vemos no livro de Salmos, primeiro, um testemunho de relacionamentos vibrantes entre os adoradores e o seu Deus. Os fiéis israelitas realmente creem na existência desse Deus, creem que esse Deus intervém na história humana, que esse Deus interage, se preocupa, se interessa, protege, livra, salva o fiel. Eles não estão apenas falando com a parede, eles estão falando com Deus que é real, que os atende, que tem os seus ouvidos inclinados, prontos para ouvir a oração dos justos. Então, o livro de Salmos nos apresenta um relacionamento vibrante. Os salmistas, eles vibram, seja no seu clamor mais intenso, seja na sua exaltação mais elevada. Eles realmente levam a sério essa responsabilidade de viverem como adoradores do Criador de céus e terra, que salvou Israel do Egito, que os trouxe para ser o seu povo amado. Nós também encontramos no livro de Salmos orações e hinos de pessoas que confiavam em Deus e se voltavam para Ele em busca de refúgio nas provas da vida. Ou seja, o livro de Salmos é um testemunho da confiança que esses indivíduos, da dependência que essas pessoas tinham em Deus. Quando eles oravam, clamavam pela ajuda de Deus, é porque eles confiavam de que Deus poderia livrá-los daquela situação. Eles confiavam que Deus tinha o poder suficiente para intervir e para mudar o rumo da história deles. Eles exaltavam, cantavam louvores, esses hinos, porque também acreditavam que era Deus quem os tinha libertado de certas situações difíceis e porque também estabeleciam confissões básicas sobre quem era esse Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Quem é esse Deus? Esse Deus foi o Deus que tirou Israel do Egito. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que vem para julgar a terra. Então você tem declarações de convicção, de fé, de confiança, assim como nós fazemos nas confissões, especialmente depois do período da Reforma. No período da Reforma em diante, tornou-se muito comum sintetizar as convicções, as crenças de um determinado grupo protestante por meio de uma confissão de fé. E nos Salmos nós encontramos diversas confissões de fé, diversas afirmações sobre quem Deus é, não confissões de fé conflitante. Quando eu digo diversas, eu quero dizer que você tem vários pontos daquilo que Israel cria, daquilo que eles acreditavam, confessavam, expostos no livro de Salmos. Então, a realidade de Deus como Criador, como Redentor, a realidade do seu julgamento futuro, o fato de que Deus estabeleceu leis, princípios básicos de vida em que o justo floresce ao passo que o ímpio é levado como a palha. Os Salmos lidam com essas questões, lidam com a convicção, por exemplo, de que nós não vivemos num mundo plural, em que cada um pode, plural moralmente, em que cada um pode fazer o que acha mais reto aos seus próprios olhos. Não, nós vivemos num mundo onde existe uma lei moral clara e quebrar as leis de Deus implica juízo, implica sofrer as consequências negativas dessas escolhas erradas, ao passo que andar nos caminhos de Deus também implica desfrutar das suas bênçãos, da sua presença, do seu cuidado. Por fim, nós encontramos nos Salmos também a revelação de Deus mediada pelas orações e hinos dos fiéis, de sua soberania afirmada e desejada em meio aos desafios da vida. Ou seja, os Salmos são indivíduos falando com Deus, ou indivíduos cantando músicas ao Senhor, e ao mesmo tempo que eles estão orando e que eles estão cantando, Deus está se revelando a nós.
Porque o livro de Salmos é um livro inspirado por Deus. O livro de Salmos é revelação de Deus para nós. Ele faz parte do cânon daquilo que nós entendemos ser escritura sagrada. Então é óbvio que Deus não se revela hoje por meio de orações nossas, mas por meio das orações do salmista, sim. Então as orações do salmista são tanto indivíduos falando com Deus, ao mesmo tempo Deus falando conosco por meio dessas orações e dessas canções. Nós temos uma questão aqui da soberania de Deus, em que nesse último ponto a gente fala sobre afirmar e desejar. Então você tem um pouco daquilo que eu já mencionei do Walter Brueggemann, das situações em que a vida é celebrada na sua estabilidade, de que Deus governa, Ele é o grande soberano, Ele é o Criador, e também situações em que o salmista está confuso, ele está passando por dificuldades e ele começa a falar: Senhor, olha, isso não faz sentido, mas eu quero ver a sua soberania, eu quero ver o seu juízo, eu quero ver o Senhor julgando o ímpio. Então, essa perspectiva de afirmação e de desejo, ela está presente no livro de Salmos, sejam nas orações de petição, sejam nas orações de louvor, de ação de graças ao nosso Deus. E eu apresento para vocês aqui inicialmente 3 mensagens que resumem o livro de Salmos. Então a gente vai olhar para a mensagem que o Carlos Oswaldo nos apresenta no seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. Depois a gente vai olhar para uma mensagem que eu creio ser do Luiz Saião, porque ela foi apresentada para mim numa aula que ele ministrou a nós no mestrado em Teologia Bíblica, em que ele falou sobre Salmos. Ele apresentou essa mensagem, então eu estou designando como sendo uma mensagem que ele trouxe ali para nós. E por fim, o Robert Chisholm, naquela Teologia do Antigo Testamento publicada pela editora CPAD. É uma teologia bem interessante. A parte de Salmos eu acho assim o ápice daquela teologia, a melhor parte é a parte escrita pelo Robert Chisholm. Ele traz também uma mensagem, uma síntese do livro de Salmos que nós vamos usar aqui para perceber quais são os temas centrais. O que eu quero chamar a sua atenção é que esses 3 teólogos, esses 3 estudiosos, destacaram características ou aspectos da mensagem do livro de Salmos que coincidem. Aquilo que o Carlos Oswaldo sugere, o que o Saião sugere, o que o Chisholm sugere, batem entre si, elas conferem, realmente reforçam uma outra e mostram como o tema da soberania de Deus, a confiança na soberania, o louvor dessa soberania, a expectativa de ver essa soberania sendo cumprida, sendo manifesta, esses aspectos estão presentes no livro de Salmos e são enfatizados nas 3 mensagens que vamos ler. Primeiro, Carlos Oswaldo diz que a soberania de Deus é invocada e celebrada em petição e louvor por aqueles que, em meio à instabilidade da vida, anseiam vê-la estabelecida definitivamente na terra em cumprimento das promessas pactuais a Israel. Então veja, soberania de Deus aqui é central. Essa soberania ela é invocada por meio da petição, ela é celebrada por meio do louvor. Ou seja, quando eu clamo a Deus por ajuda, eu estou reconhecendo que Ele é o soberano. Quando eu peço que Deus me socorra, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é o soberano sobre todas as coisas. É por isso que eu estou pedindo para o Senhor intervir. Porque eu creio que o Senhor governa sobre tudo e eu sei que o Senhor está acima da vida daquele ímpio que quer me fazer mal. E eu sei que o Senhor está acima da minha situação, do meu corpo, do meu coração. O Senhor é capaz de trazer conforto, o Senhor é capaz de restaurar o meu vigor. O Senhor é o grande soberano. Então, as petições, ao contrário do que pode parecer numa leitura superficial do livro de Salmos, elas não questionam o poder de Deus, elas não questionam a soberania de Deus no sentido de colocá-las em xeque. Não, elas muitas vezes indicam perplexidade, mas ao mesmo tempo a confiança de que Deus é soberano e é poderoso e pode agir nas situações dos salmistas. O louvor, obviamente, está confessando essa soberania constantemente. A gente tem os salmos da soberania de Javé, que já mencionamos anteriormente. Esses salmos da soberania de Javé falam que o Senhor é rei, que o Senhor governa. E veja como o Carlos menciona aqui a instabilidade da vida. Então a gente tem
as instabilidades muitas vezes gerando confusão, perplexidade, é um pouco daquilo que eu já mencionei mais uma vez, o Walter Brueggemann, né? Da desorientação, em que o salmista vai clamar por ajuda, depois precisa se reorientar e depois orientar de maneira definitiva. Então, enquanto a gente vê um mundo que tem ímpios que prosperam, enquanto a gente encontra um mundo em que o justo é perseguido, enquanto nós justos nos vemos em situações angustiantes, situações em que a maldade dos outros nos afeta e nos aflige, nos machuca, nós temos a certeza de que um dia essa soberania justa de Deus vai ser plenamente realizada, vai ser plenamente concretizada em resposta, em cumprimento às promessas pactuais a Israel. Né? E aqui tem esse ponto que é perceber que se Deus é o Senhor da história, Ele há de vencer no final da história, Ele há de impor a sua vitória no final do nosso mundo. Então, a expectativa, por exemplo, de um reino milenar, do reino messiânico, é muito forte no livro de Salmos. Né? E esse me parece ser o argumento mais incisivo na necessidade de um reino milenar. Quer dizer, Deus precisa vencer o final da história. Né? Não é o diabo que vai ter a última palavra na história, mas sim o Senhor, mostrando que o seu plano de redenção envolve a restauração da sua soberania mediada. Essa soberania mediada que foi desperdiçada por Adão e que vai sendo restaurada a partir de Abraão, depois a partir de Davi, depois do descendente de Davi, Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário e há de voltar como rei sobre toda a terra. Então essa expectativa está muito presente na vida dos salmistas por meio da sua oração, da sua petição e do seu louvor. Veja a definição que o Luiz Saião apresenta para nós aí. Ele diz: indubitavelmente, a suprema soberania de Javé é a metáfora mais fundamental e o conceito teológico mais difuso no Saltério, bem como no Antigo Testamento. Dá a perspectiva básica pela qual o homem deve enxergar a si mesmo, a criação inteira, os acontecimentos da natureza, da história e o futuro. Toda a criação é para ele um só reino. Ser criatura no mundo é fazer parte do seu reino e estar sujeito ao seu governo. Existir como ser humano no mundo é depender dele e prestar contas a ele. Negar com orgulho esse fato é a raiz de toda iniquidade. Então veja a ênfase aqui mais uma vez na soberania do Senhor, na soberania de Javé, que o Saião vai dizer aqui que é a metáfora mais fundamental, o conceito teológico mais difuso. O Senhor é rei. A ideia de que toda a criação é um só reino. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mostrar que o fato de Deus ser criador lhe dá o direito de reinar, de governar sobre todas as coisas. Existe uma relação muito profunda no livro de Salmos entre criador e rei. É porque ele fez todas as coisas que ele governa sobre tudo. Então, mais uma vez, enfatizando o reino, enfatizando a soberania, a lembrança de que Deus governa o indivíduo, mas ele também governa a criação inteira, ele governa a história, ele governa o passado, mas ele também governa o futuro, e ele há de estabelecer sua justiça plena no futuro. E o indivíduo que nega essa soberania, ele está, na verdade, manifestando a sua natureza perversa, está manifestando a sua rebeldia contra o rei de toda a terra. Nós vamos encontrar essa rebeldia muito clara no Salmo 14 e no Salmo 53, que são salmos paralelos. É muito interessante você fazer uma comparação e ver como eles são muito semelhantes. A diferença é que um vai usar mais o nome Yahvé, o nome do próprio Deus, o outro vai usar a palavra Elohim, que é um termo geral para falar de Deus. E o que esses salmos falam? Eles começam dizendo que diz o insensato no seu coração, não a Deus. E como consequência disso, eles corrompem-se e praticam abominações. Quando Deus não existe, tudo é permitido. Né? E o insensato, ele é um ateu prático. Ele nega a existência de Deus na prática, na sua vida. Então, embora naquela época não houvessem
os quatro cavaleiros do ateísmo contemporâneo, você não tinha o Christopher Hitchens, você não tinha o Richard Dawkins, você não tinha esses ateus, né, que pregam o ateísmo com tanto fervor, mas você tinha indivíduos que, embora confessassem o Deus Israel, viviam como se ele não existisse. E a raiz da insensatez está nessa vida que nega a existência de Deus no seu dia a dia. E quando Deus é rejeitado, quando Deus é negado, consequentemente, a vida se corrompe, a vida se perde. A vida plena só é vivida em obediência a Deus. Não há vida plena à parte desse Deus. E negá-lo implica em degradação moral. Ao contrário do que o nosso ateísmo contemporâneo diz, que a religião é responsável pela violência no mundo, na verdade, a ausência de religião que leva à violência. E o livro de Salmos atesta isso de maneira constante. São os inimigos do fiel que o perseguem, que querem o mal dele, que rejeitam o Deus, Criador de céus e terra, e que rejeitam o Deus da nação. Ok, então, olhamos para a mensagem do Carlos Oswaldo, olhamos para a mensagem do Luiz Saião. Agora eu quero chamar a sua atenção para a mensagem do Dr. Robert Chisholm, naquele capítulo sobre Salmos que eu já mencionei, na Teologia do Antigo Testamento, editada pelo Roy Zuck. Diz assim o Robert Chisholm: como Criador de todas as coisas, Deus exerce autoridade soberana sobre a ordem natural, as nações e Israel, o seu povo incomparável. No papel de Rei universal, Deus assegura a ordem e a justiça no mundo e entre o seu povo, exibindo o poder de guerreiro invencível. A resposta apropriada para este rei é confiança e louvor. Perceba como há uma relação profunda aqui. Primeiro, na questão da soberania, o Robert Chisholm vai dizer que Deus exerce autoridade soberana sobre a ordem natural, sobre as nações, sobre Israel. Vai lembrar que Deus tem um papel de rei universal e a resposta a esse rei é confiança e louvor. Nós somos lembrados aqui da mensagem do Carlos Oswaldo, que fala também sobre petição e louvor. Petição que é invocada e louvor que é celebrado e que tem a ver com a soberania de Deus. Robert Chisholm, então, enfatizando um elemento muito próximo aí do que o Carlos Oswaldo também enfatiza. Como é que esse rei manifesta a sua soberania? Como é que ele manifesta o seu governo sobre todas as coisas? Assegurando a ordem e a justiça no mundo, ainda que nós não a vejamos plenamente manifesta, esperamos que ela seja manifesta no futuro, essa é a expectativa que os salmistas têm, exibindo o poder de guerreiro invencível. Uma das características do rei no mundo antigo era liderar o seu povo na batalha, era acompanhar o seu povo na guerra. Você há de se lembrar, e a gente vai mencionar isso um pouco mais para frente, que Davi ele cai em adultério com Batseba numa época em que os reis saíam para a batalha com os seus exércitos. Ele deveria estar com o seu exército, não no palácio, desfrutando de um certo conforto que não era o momento para aquilo. E, consequentemente, ele cai em adultério e também mata um homem inocente para poder tomar a esposa dele para si. Mas a ideia de um rei que sai para a guerra está muito presente no mundo do Antigo Oriente Próximo, e Deus muitas vezes é descrito no livro de Salmos como esse guerreiro invencível, esse guerreiro poderoso. Então, está muito claro para nós aqui que a soberania de Deus, o reinado de Deus, Deus como governante de céus e terra, Deus como governante das nações, Deus como governante da história, é um tema dominante no livro de Salmos. Ele é o Rei, o Senhor de toda a terra. E nós vamos ver como isso fica evidente, então, no livro. Primeiro, por ele ser o Criador de todas as coisas, ele tem o direito de ser rei sobre tudo e sobre todos. É isso que nós encontramos em alguns salmos, e eu quero destacar para vocês, aí vocês têm projetado, o Salmo 95, versículos 3 a 6. Veja como há uma relação nesse salmo aqui entre o fato de Deus ter criado os céus e terra e agora ele ser rei sobre toda a criação. Veja, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei. A ênfase aqui no reinado, na realeza, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem.
Dele também é o mar, pois o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Perceba, esse trecho do Salmo 95, versículos 3 a 6, começa afirmando que o Senhor é rei e termina afirmando que ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, ele tem um direito de governar, ele tem um direito de exercer a sua soberania, o seu senhorio sobre tudo, porque ele fez tudo. Ele fez o céu, ele fez o mar, ele fez a terra, ele separou as águas e formou a terra seca. Então ele criou todas as coisas. Os montes pertencem a Deus porque foi ele quem os fez. E por ele ter feito toda essa ordem natural, ele tem direito de governar sobre ela. Então, realeza e criação estão relacionadas aí. Deus é rei porque ele é criador. E de que forma Deus é apresentado como criador no livro de Salmos? Primeiro, Deus é descrito como criador da ordem natural. Nós já citamos aí no Salmo 95, a gente tem a menção a Deus criando a terra seca, Deus fazendo o mar, mas veja outros salmos, outros textos que enfatizam que Deus é o Criador sobre o mundo natural. Salmo 121, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, embora esse Deus habite em Sião, ele mora em Jerusalém, ele é o Criador de todas as coisas. Eu vou para Sião para me encontrar com esse Deus, mas eu sei que Sião não pode contê-lo. O templo de Jerusalém, Salomão já dizia, ele não era suficiente para conter Deus, nem mesmo o céu dos céus poderiam contê-lo, porque ele é o Criador, ele é um Deus infinito. E esse Deus infinito, que se encontrava com Israel em Jerusalém, havia criado os céus e a terra. Tudo estava debaixo do domínio dele. A gente é lembrado aqui de Gênesis capítulo 1, que diz Bereshit bara Elohim et hashamai et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O salmista está ecoando aqui essa verdade de Gênesis 1, versículo 1. Mas veja também o Salmo 136, como ele descreve mais detalhes essa ação criadora de Deus. Então vocês têm projetado aí Salmo 136, versículos 1 e depois versículos 5 a 9. Veja só. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Veja, Deus aqui é descrito como o criador da ordem natural. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele separa a terra das águas, ele cria os astros celestiais, ele cria o sol para iluminar o dia, ele cria as estrelas e a lua para iluminarem a noite. Esses astros que eram adorados pelos vizinhos de Israel, esses astros que eram venerados como divindades, segundo o Salmo 136, segundo Gênesis 1, eles não passam de criaturas divinas. Deus as fez, Deus as formou para cumprirem um objetivo, para servirem a humanidade. Não é a humanidade que deve adorar os astros celestiais, mas os astros celestiais foram colocados nos céus por Deus para servirem os seres humanos, para iluminar o dia, para iluminar a noite, para estabelecer as estações do ano, estações de colheita, estações de plantio. Deus é o grande criador da ordem natural. Mas além da ordem natural, os salmos também vão enfatizar que Deus é aquele que cria a humanidade, Ele é aquele que cria os seres humanos. E aqui eu quero enfatizar, vocês vão ver projetado um trechinho do Salmo 8, mas eu quero enfatizar depois uma outra parte que não está projetada aí. Primeiro, vejam o Salmo 8, versículos de 3 a 5. O salmista diz o seguinte:
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, aquilo que já estava mencionado no Salmo 136, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus e o coroaste de glória e honra. Veja, o salmista olha para a dimensão espacial, para a dimensão física dos seres humanos e compara com os astros celestiais e fala, o que é o homem perto da lua? O que é o homem perto das estrelas? Não é nada. Ele é muito pequeno, mas ainda assim Deus o coroou de glória e honra. E na minha tradução aqui, que eu adaptei da NVI, eu coloquei um pouco menor do que Deus, embora a NVI coloque um pouco menor do que os seres celestiais, porque a palavra que o Salmo usa é a palavra Elohim. E todos os salmos Le David, ou salmos davídicos, eles usam a palavra Elohim para se referir a Deus. Nenhum outro usa com esse sentido de seres celestiais. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui é, na verdade, um eco de Gênesis capítulo 1. Quando ele diz que Deus faz o ser humano um pouco menor do que Deus, ele está enfatizando que o ser humano é a imagem desse Deus, reflete o Criador. E isso fica muito claro à medida que nós lemos o restante do Salmo. Veja se você não vê aqui um eco nesse Salmo de Gênesis capítulo 1, especialmente a partir do versículo 26 até o 29, o 30. Veja, versículo 6 do Salmo 8. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Lembra quando Deus abençoa os seres humanos lá em Gênesis 1, 26 a 28, diz que ele terá domínio, ele vai dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais que povoam a terra. E veja a sequência aqui no versículo 7 do Salmo 8. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares, tudo isso está debaixo do domínio dos seres humanos. Então Deus cria os seres humanos à sua imagem, à sua semelhança, para serem os seus vice-regentes, para espelharem o seu governo sobre toda a criação. Embora fisicamente eles sejam pequenos perto dos astros celestiais, eles têm o privilégio de governarem como representantes do Senhor, criados à sua imagem e semelhança, para que toda a criação possa olhar para os seres humanos e reconhecer que existe um grande soberano, que é o Senhor, que nós representamos ao cuidar bem daquilo que Ele fez. Você não tem apenas a ideia de que Deus criou a humanidade, é um eco aqui muito profundo de Gênesis 1, mas você tem nos Salmos a ideia presente de que Deus cria cada geração de seres humanos. Cada ser humano que é gerado é fruto da obra criadora de Deus. Isso fica muito claro no Salmo 139, em que o salmista diz que Deus o formou quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, tinha estabelecido todos os seus dias, desde aquele momento. Mas veja o que diz também o Salmo 102, versículo 18. Escreva-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando. Ou seja, as futuras gerações são retratadas como um povo que ainda há de ser criado. Então, no livro de Salmos, Deus é o grande Criador. Deus cria os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus cria os astros celestiais, mas Deus também cria nós, seres humanos. Ele nos faz, e nos faz um pouco menor, no sentido de que nós somos a imagem dele, e como seres que portam a imagem de Deus, somos chamados a exercer um domínio criativo e cuidadoso da criação que ele formou. Deus está presente, ativo, criando cada geração de seres humanos, e nós podemos então confiar nesse Deus que não apenas cria todas as coisas, mas ele também preserva a sua criação. Na sua providência, ele estabelece a ordem na sua criação e a mantém de pé.
Nós vamos continuar falando na próxima videoaula sobre esse Deus que cria também os monstros marinhos que eram tidos como símbolo do caos no mundo antigo. Vamos falar sobre isso e na sequência vamos falar do Deus que cria Israel e consequentemente tem o direito de reinar e de governar sobre essa nação.